Nós vamos começar então com a primeira semana do modernismo. Na aula anterior, nós vimos a questão da Semana de Arte Moderna, a importância daquele evento, né, já que foi um evento artístico, o qual juntou música, pintura, literatura, escultura. A semana, ela foi um evento que causou muito impacto, inclusive, a gente está falando da transição do pré-modernismo para Anita Malfatti, né, a exposição. Vocês viram o quão impactante foi Monteiro Lobato ao se referir a Anita Malfatti. E agora nós vamos dar o pontapé na primeira fase modernista. A Semana de Arte foi um evento que ocorreu, como eu já disse para vocês, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Ela, então, foi um evento a fim de comemorar o centenário da independência do Brasil. Então, nós tínhamos 100 anos de independência política, no entanto, tínhamos dependência quanto à questão cultural brasileira. E aí, alguns autores, os quais nós vamos trabalhar hoje, os principais, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, eles resolveram, então, criar um evento, o próprio Graça Aranha, lá do pré-modernismo, resolveram, então, criar um evento para comemorar essa independência, não só para isso, mas para mostrar que a modernidade também chegou no Brasil. E essa modernidade, ela vai ser aparente, principalmente em São Paulo. Então, São Paulo é uma cidade que estava buscando por modernidade. São Paulo estava de coração aberto para receber essa modernidade. Então, esse evento foi em São Paulo, no Teatro Municipal. E esse evento, a gente fala Semana de Arte, mas foi um evento que aconteceu, né? Ocorreu em 3 dias. Esse evento foi um evento que causou muita estranheza. Vamos relembrar que a cultura, que a arte, ela era limitada até agora. Observe que só em 1922 ela tornou-se popularizada. Como eu disse até na aula passada, a Semana de Arte foi um evento que favoreceu até a nossa arte que nós temos hoje. A liberdade de expressão, a liberdade de escrita. Se não pensa, nós estaríamos ainda na questão do soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, métrica, rima, ritmo, tudo bonitinho. Então, esse evento, ele causou essa grande mudança. Nada de ritmo, nada de musicalidade, nada de rima, nada de versos bonitinhos, nada de métrica. Aqui eles buscavam inovação. Lembra que eu coloquei uma palavrinha grande? Ruptura. Então, nós vamos romper todos os padrões vividos no passado. Padrões estéticos, padrões formais, padrões temáticos, tá? Todos esses, tudo isso que já era enraizado aqui no Brasil foi jogado por terra na Semana de Arte Moderna. Não somente na literatura, tá? Mas também na pintura, na escultura, na arte no geral e na música. E quando nós falamos ainda em Semana de Arte Moderna, nós estamos falando de inovação e de brasilidade. Vamos pensar o raciocínio aqui. A intenção da semana é mostrar o centenário da independência e mostrar que nós temos a nossa própria cultura. Então, qual que vai ser a temática de defesa? O Brasil. Eu defendo o Brasil, eu defendo o brasileiro, eu defendo a nossa cultura, eu defendo as nossas paisagens. O Brasil vai ser enaltecido, vai ser exaltado aqui, já que nós vamos ter essa comemoração para provar que nós temos uma arte, que a arte não depende apenas da Europa. Mesmo que nós somos dependentes artisticamente, nós temos a nossa cultura. Então, o nosso modernismo vai vir com uma nova roupagem de tudo, considerando tudo que já foi visto anteriormente. Deixa eu só mostrar aqui algumas questões. Esse aqui é um dos principais autores, Oswald de Andrade. Vocês vão fazer a gentileza
de abrir para mim, eu vou e volto, tá? Em alguns poemas, porque tem muito poema interessante aqui no livro. Antes de eu começar com Oswald de Andrade, vamos na página 108, por favor. Que eu vou abrir aqui um poema que chama Ode ao Burguês. Eu vou explicar esse poema. Oh, Jesus, não tô vendo o negócio. Aqui. Página 108. Ué. Agora vai. Pessoal, nós estamos entrando em um dos assuntos que mais cai no Enem. Então, é importante a gente entender essa primeira fase para a gente entender até o tipo de literatura que nós vivemos hoje, que é contemporânea, que também cai bastante nas questões de Enem, né? Então, esse assunto é bem importante para nós agora. Acharam aí esse poema, Ode ao Burguês? Ele não vai caber todo aqui no meu, eu vou subindo. Olha só, Ode ao Burguês foi um dos poemas que foram publicados, não, foram declamados na Semana de Arte Moderna, e a gente precisa entender a contextualização para nós entendermos a essência desse poema. Para começar, Ode ao Burguês. Burguês aqui. Vamos lá. Vitória, quem seria esse burguês? E aí, Vitória, quem você acha que seria o burguês? Ode ao burguês. Ah, Maria Lúcia, não sei, uma pessoa de classe alta? Da burguesia. Qual período nós tivemos a ascensão da burguesia? Alguém lembra disso? Tá vendo que tem que ter relação com os períodos anteriores? Qual período nós tivemos a ascensão da burguesia, Juliana? E aí, gente? Olávio, Emily, qual período nós tivemos a ascensão da burguesia? No início da primeira Revolução Industrial? Isso. Na literatura, alguém lembra? Nós tivemos a Revolução Francesa, né, que foi chamada de Revolução Burguesa, foi paralela à Revolução Industrial. Lembra qual período literário nós estávamos na época da Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, né, com a ascensão da burguesia? É o romantismo? Isso, Casey. Gente, vamos entender aqui. Só para vocês entenderem o público-alvo, que é o que vai servir de referência para vocês interpretarem qualquer poema agora, tá? Olha aqui uma questão. Uma linhazinha aqui. Aí eu vou colocar o romantismo, que nós tivemos a ascensão da burguesia. Olha o tanto que as obras estão relacionadas ao público-alvo. A gente produz pensando em quem vai ler. Então, no romantismo, com a ascensão da burguesia, surgiu um público feminino. Lembra que as mulheres passaram a ler as obras, as mulheres, muitas começaram a ser alfabetizadas, então as obras eram direcionadas a elas. Até chegar onde estamos agora, antes do pré-modernismo, como o pré-modernismo não é um período literário, então nós tivemos antes o parnasianismo e o simbolismo, parnasianismo e o
Parnasianismo. Nossa, passei aqui. Parnasianismo, o simbolismo e o realismo na poesia, na prosa. Parnasianismo, simbolismo na poesia. Esses 3 períodos aqui, quem ainda eram os leitores? A burguesia. Então, a literatura, até agora, não era para todos. A arte, igual nós vimos hoje na rua, os muros pintados, igual nós vimos hoje na rua as performances, nós não tínhamos esse tipo de arte. A Semana de Arte influenciou até o design de eletrodomésticos. Então, a Semana de Arte, ela foi um evento tão importante para essa modernidade a qual nós temos hoje na arte. Por quê? Sabe o cabresco? A literatura era só para aquele povo. E agora o público-alvo aumenta. Se o público-alvo cresce, se o público-alvo expande, a literatura tem que ser facilitada. Porque senão todo mundo entende, eles não atingem o objetivo. Então, nesse poema aqui, quem é o burguês? A burguesia, que era aquelas pessoas que tinham acesso à literatura, que agora vão ter que aceitar a literatura de todos. É como se a arte agora fosse aberta ao povão. Antes a literatura e a arte eram limitadas. Tá? Então, esse poema aqui foi essencialmente para atacar os parnasianistas, atacar os realistas, atacar esse povo que gostava dessa arte, mas que era só para eles. Lembra que no parnasianismo nós tivemos a Belle Époque. A Belle Époque é o quê? Um período de extremamente ostentação, luxuoso, principalmente em Paris, né, na França. É um período socialmente muito alto. E agora está jogando tudo por terra. Tá? Vocês vão observar durante a leitura desse poema que nós vamos ter muita crítica. Espera que eu vou fazer diferente, tem um negócio aqui mais interessante. Muita crítica a essa questão da burguesia. Aqui. Essa aqui é uma declamação dele. Que ela é bem... Agora vai dar. Acompanhem, por favor, na página 108, para vocês entenderem a encenação, na verdade, desse poema, ao falar do burguês. Ao falar do burguês que tem dinheiro, do que ia para Paris, e para mostrar qual que é a arte de agora. Eu insulto o burguês burguês, o burguês níquel, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangue de alguns mil réis fracos para dizer que as filhas da senhora falam o francês e tocam os prantams com as unhas. Eu insulto os burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho dono das tradições. Fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fará sol? Choverá? Arlequinal. Mas a chuva dos rosais o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar? Conte 500, mas nós morremos de fome.
come. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas. Ódio aos relógios musculares, ódio aos temperamentos regulares, morte à infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempiternamente as mesmices convencionais. De mãos nas costas, marco eu o compasso. Eia! 2 a 2, primeira posição, marchem, todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio, ódio insulto, ódio raiva, ódio mais ódio. Ódio ao burguês de giolhos cheirando a religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, sem perdão. Fora! Fora, bom burguês! Conseguiram entender um pouquinho a essência desse poema? Então, fora, eu insulto o burguês, o burguês níquel. Por quê? Porque a literatura, a arte era limitada à burguesia e ao clero, né? A clero não, mais a nobreza, né, daqui. Então, a arte agora, o que eles buscavam? Liberar a arte, tá? Essa função é extremamente importante para nós, porque a gente vai conhecer o outro lado da arte. A arte que é de todos, a arte como uma linguagem simples, a arte que vem tentar atingir a todo o público, que vem ser popularizada mesmo. Só mostrar que esse aqui é o Oswald de Andrade, um dos precursores da Semana de Arte Moderna, junto com Mário de Andrade. E aqui, gente, só um detalhe importante que nós vamos ver nas características. A questão da linguagem, tá? A linguagem vai ser extremamente cotidiana, a linguagem muito simples, a linguagem a fim de que todos entendam. E a temática também. Oswald de Andrade criou essa expressão chamada poemas pílula. Os poemas curtinhos, os poemas breves, os poemas com versos com quantidade de sílabas métricas diferentes. Então, o primeiro verso pode ter 10, o segundo pode ter 6, não tem diferença, o verso formado por uma única palavra, tá? E eles, em sua essência, são irônicos ao falar, já que ele quer causar. Lembra que a ordem agora é ruptura, romper com tudo? Então, eles procuram causar. Se não for causar, não querem. Esse poema aqui, acredito que é muito conhecido de vocês, né? Pronominais. Eles têm ele aqui. Não tem. Depois nós vamos falar de Macunaíma, né? Vamos lá. Quem pode ler esse poema, por favor? Agora a linguagem é bem facinha. Casey, quem falou eu? Eu leio. Por favor. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Olha a crítica que ele faz. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno. Dê-me um cigarro, só a gramática que fala isso. Você chega em algum lugar e fala, dê-me um cigarro, empresta-me sua borracha. Então, o jeito, essa colocação pronominal, ela é só da gramática do aluno. Mas o bom brasileiro, o bom negro, o bom branco, fala, me dá um cigarro aí. Então, ele já faz uma crítica com os tipos de Brasil que nós vamos ter agora. Lembra que nós vimos isso lá no pré-modernismo? Os tipos de Brasis? E agora nós vamos ver de novo. O Brasil da gramática e o Brasil real. O Brasil do que era e o Brasil que é agora, tá? Esse jogo vai ser bem presente aqui. Eu vou colocar outro exemplo que é interessante a gente ler. Vocês vão pegar, por favor?
Manuel Bandeira, página 107. Esse poema também é bem famoso. Página 107, por favor. Aqui você tem que perceber uma crítica diretamente para um grupo de literários. Vamos lá, quem pode ler? Alguém pode ler? Emily, Enzo, Thales, Tainá. Ninguém pode ler? Maria Sabrina, Lúcia, que Giane. página que é? Página 107. Vamos, gente. Preciso que vocês leiam. Eu posso ler, porque aqui no slide tá meio embaçado. Ai, não é possível. Será que é minha internet de novo? Vai, Giane. Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra. Aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro, é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte, e nunca rimo os termos cognatos. Gente, olha só. A crítica, né, bem explícita aqui, a questão dos parnasianos, que eles chamam o parnasianismo de parnasiano aguado. E outra coisa, saem da penumbra, que eles vivem atrás da penumbra, os pulos, os sapos, a luz os deslumbra. Outra coisa, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O que é isso aqui? Não foi, não foi. Para mostrar que, assim como os sapos, os parnasianos vivem repetindo a mesma coisa. Não foi, não foi. Outra situação, meu cancioneiro é bem martelado. É igual, eu bato sempre na mesma tecla. Igual, tá? Então, sempre essa crítica ao parnasianismo. Lembra que o parnasiano é aquele período em que as obras buscavam a perfeição. O lema do parnasianismo é a arte pela arte. Ou seja, tudo que nós estamos fazendo, o visual é mais importante do que a própria essência. Então, a métrica, a rima, buscando as rimas ricas, o soneto, o esquema certinho. Sempre isso era um foco do parnasianismo. E agora, no modernismo, não existe isso mais, tá? Essa primeira fase, gente, tem o intuito de chocar a população. Nós vamos falar de Macunaíma. Macunaíma foi uma obra, uma rapsódia, na verdade, né? Que o próprio Mário de Andrade nomeou a sua obra como uma rapsódia. Ele vem com o intuito de chocar, de causar, de assustar a população. Então, as pessoas liam, logo de cara viam a crítica, viam a ironia, viam a linguagem coloquial, percebiam que os poemas mudaram completamente de estética, né? Aqui, verde como primo em comer os hiatos. Que arte! Eu nunca rimo os termos cognatos. Eu nunca rimo. Eu, modernista, não rimo. Você, parnasianista, vive de rimas. Tá? E sempre a mesma rima, como eles mesmos colocam aqui. Outro poema que a gente pode também é importante para nós aqui agora. Vamos aproveitar que nós estamos com o livro aberto. Vamos voltar na página 108. Ó, o
trovador. O trovador vai fazer referência a quem? Qual período? O trovador... O que é isso aqui? O que está aparecendo para vocês? O trovador vai fazer referência a quem, gente? Qual período? O trovador faz referência a qual período literário? Trovadorismo? Ao trovadorismo. O que nós tínhamos no trovadorismo? Qual que era o tipo de obra? Qual que era o tipo de manifestação artística? As trovas, as cantigas, isso. Então, o trovador vai ser também citado aqui, mas como uma forma de uma manifestação artística, tá? O que eles vão buscar acusar, criticar mesmo, bem diretamente, bem a fundo, vai ser o parnasianismo. Vamos lá, alguém que ainda não leu pode fazer essa gentileza? Emily? Oi, Maria Lúcia. Pode ler, por favor? Qual que você quer que lê? O trovador. Sentimentos em mim do asperamente, dos homens das primeiras eras, as primaveras de sarcasmo, intermitentemente no meu coração, arlequinal. Intermitentemente, outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo som redondo, cantabona, Gloron, sou um tupi tangendo um alaúde. Gente, olha só. Aqui a gente precisa ter um conhecimento lá do trovadorismo para entender algumas questões aqui, né? Alaúde é um instrumento musical utilizado para acompanhar as cantigas, parece um instrumento de cordas, estilo violão mesmo. Então é um instrumento daquela época. Aqui, olha só, cantabona, gloron, onomatopeias no meio de poemas. Vocês estão conseguindo ver a diferença que se tinha no parnasianismo, no simbolismo da poesia, e agora nós temos uma linguagem completamente simples, uma linguagem despachada, né? Então, cantabona, gloron, e aqui ele ainda faz referência aos homens das primeiras eras, né? As primaveras do sarcasmo, ou seja, o começo do sarcasmo. Intermitentemente no meu coração arlequinal. Outras vezes é um doente, um frio na minha alma doente, como um longo som redondo. E aí ele faz referência aos sons. Então o trovador, ele volta nas cantigas. As cantigas não eram manifestações artísticas a serem musicalizadas, e aí é o que ele retoma aqui. O cantabona, o gloron, que é o som redondo produzido pelo alaúde, produzido pelas cantigas naquela época. Então, se eu não tiver um conhecimento, eu não consigo fazer uma relação, tá? O modernismo, ele vai fazer essa retomada. Então, agora a gente tem que fazer essa interligação. Isso aqui é só a primeira geração. A primeira fase, ela busca romper, ela busca causar. Se não for para dar bafão, eu nem vou. Então, a intenção é exatamente essa, tá? A questão de romper. Tanto é que nós temos muita coisa diferente do que nós já vimos antes. E aí, a primeira fase perdura, então, pós-Semana de Arte Moderna, tá? A Semana de Arte Moderna, a Semana de Arte Moderna aconteceu. A Semana de Arte aconteceu, então, em 1922, e esse patamar da semana é a ideia que vai ser seguida
no modernismo na primeira fase. E que ideia é essa? Essa ideia de ruptura, essa ideia de transformação. Aqui era para ter uma setinha. Essa ideia de ruptura, essa ideia de transformação. Só que essa Semana de Arte Moderna, como ela durou 3 dias, os autores precisavam continuar buscando esse foco, continuar mantendo essa ideia. O que eles faziam, então, para manter essa ideia? Através de alguns manifestos e através de algumas publicações. Tá? Os poemas eram publicados através de algumas revistas, através de alguns jornais. E essas publicações foram importantes para manter a essência da primeira fase modernista. Tá? Nós vamos ver aqui, lá na página 109, por favor, só um trechinho. Vou e volto, né? Mas acho que tá... Ó, página 109, aqui. Um desses manifestos. O que é um manifesto para o Brasil? Vocês vão observar que os manifestos, todos vão receber nomes, ideias de algo brasileiro, algo cultural. De novo, o que eles buscavam nessa primeira fase? Mostrar a nossa brasilidade. Mostrar a cultura, a feijoada, a música, o linguajar brasileiro. Então, cultura em todos os sentidos, da comida, a arte, a alimentação, né, a gastronomia, de todo sentido. E o sentimento nacionalista. Eu sou brasileiro, eu vou defender o pau-brasil. E agora nós vamos ter um resgate cultural muito forte com o índio. E a gente tem que conseguir entender e perceber a diferença do índio lá no romantismo, na primeira fase modernista, na primeira fase romântica da poesia, e a primeira fase modernista. Os dois têm índios, só que o índio ele tem que ser diferente. O índio ele não vai ser romantizado. O índio não vai ser um herói lindamente. Tá? Nós vamos falar um pouquinho da visão indígena aqui em Macunaíma. Vou terminar a poesia primeiro. Então, dentro do manifesto da Poesia para o Brasil, esse aqui foi um grupo que esse texto foi publicado dentro de um daqueles periódicos que aconteceram, que surgiram pós Semana de Arte Moderna. Tá? Manifesto da Poesia para o Brasil. Vamos lá, Olávio, pode ler? Ou não está? Não estou conseguindo ver. Sabrina, pode ler? Não está? Alguém pode fazer o favor de ler esse trechinho aí do Manifesto para o Brasil? Vamos, gente. Posso ler, Maria Lúcia? Por favor. Manifesto da Poesia para o Brasil. A poesia existe nos fatos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Para o Brasil. A poesia para os poetas. Alegria dos que não sabem e descobrem. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos. Só não se inventou uma máquina de fazer versos, já havia o poeta parnasiano. O trabalho contra o detalhe naturalista, pela síntese, contra a morbidez romântica, pelo equilíbrio geômetra e pelo acabamento técnico, contra a cópia, pela invenção e pela surpresa. Apenas brasileiros de nossa época. Gente, olha só o tanto que esses autores são, de certa forma, não é agressivos a palavra que eu queria dizer, mas são, de certa forma, atrevidos, né, na sua essência ao falar. Primeiro, o Carnaval do Rio só acontece, é um acontecimento religioso da raça, para o Brasil. A poesia dos poetas, a alegria dos que não sabem e descobrem. A língua sem arcaísmo, sem erudição. Era o parnasianismo que gostava do vocabulário erudito. Natural, a língua falada, a língua natural é a língua que nós falamos. Neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos.
Vamos mostrar a nossa cara, tá? O Brasil agora quer mostrar a nossa cara através da arte. Só não inventou uma máquina de fazer versos. Já havia o poeta parnasiano. Por quê? O parnasianismo tinha a Torre de Marfim. Tem um poema de Olavo Bilac que ele fala assim, o poeta, ele compara o poeta parnasiano a um ourives, ao trabalho minucioso. O ourives trabalha com o ouro, assim como o poeta parnasiano trabalha com as palavras. E teima, e sua, e lima. Ou seja, eu tento, eu escrevo, eu jogo fora, eu faço de novo, porque eu sou uma máquina de fazer versos, porque os meus versos devem estar perfeitos. Os meus versos devem conter rimas ricas. Os meus versos devem ter a mesma sílaba tônica em cada verso para que ele tenha uma certa musicalidade, tá? Então ele chama o parnasianismo de uma máquina de elaborar versos. O trabalho contra o detalhe naturalista, pela síntese contra a morbidez romântica. Olha aqui, ele critica o naturalismo, ele critica o romantismo, porque agora é uma arte nova, tá? É uma arte extremamente moderna. Então, esse novo aqui, esse inovador, ele tem que aparecer. E aqui nós temos até a capa, né, de ilustração da primeira edição da Pau Brasil, que foi uma revista onde muitos artistas manifestaram a sua voz na literatura através de seus poemas publicados. Agora eu quero ver Oswald de Andrade. Vício na fala. Poeminha bem pequena. Esse é um tipo de poema pílula. Um poemeto mesmo. Vício na fala. Quem pode ler? José Roberto? João Gabriel? Tem ninguém aí? Posso ler, Maria Lúcia? Por favor, Sabrina. Para dizerem milho, dizem mil. Para dizerem melhor, dizem mió. Para dizerem pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Olha só. Tá vendo a linguagem? A linguagem coloquial é uma coisa, a gramática é outra coisa. Então, para dizerem milho, dizem milho. Para dizerem melhor, dizem mió. É o jeito com que o brasileiro fala, que nunca poderia ser exaltado, aparecido num poema. Gente, percebam a diferença de um poema parnasiano, erudito, com várias palavras desconhecidas, com um vocabulário completamente complexo, e agora aparece para nós milho, teia. Vocês estão vendo que a poesia não teve consagração nessa época, porque era muito impacto social, né? Principalmente para os apreciadores da poesia parnasiana. Aqui é um outro manifesto. Acredito eu que vocês conhecem essa imagem, né, de Tarsila do Amaral, Baporu, que aqui eu tenho uma pessoa com os membros superiores e inferiores alongados e a cabeça pequena, tá? A questão da cabeça pequena, para mostrar o Abaporu, que é a ação de comer, né, deglutir. E aqui é para mostrar a ideia da deglutição. Nós estamos deglutindo e acabando com a literatura europeia presente em nossa vida, tá? Tanto é que agora a gente ainda estudava um ou outro autor português. Só no modernismo de Portugal, na primeira fase, que a gente vai fazer uma pequena relação aí com Fernando Pessoa. Depois não aparece outra literatura, tá? Porque a intenção é deglutir a literatura europeia. Vamos lá. Manifesto antropófago. De novo, o manifesto antropófago, os manifestos, são textos que foram publicados em revistas que se chamavam manifestos, né? Em divulgações mesmo, a fim de perdurar essa ideia proposta na Semana de Arte Moderna. A ideia de que
Nós precisamos deglutir a arte europeia e produzir a literatura, a arte brasileira, tá? Essa é a ideia proposta. A ruptura, romper com tudo e todos os padrões estudados, analisados anteriormente. Quem pode fazer essa leitura, por favor? Eu leio. Então vamos, que é esse? Manifesto Antropófago. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. To be or not to be, that is the question. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Contra todos os importadores de consciência relatada. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. A alegria é a prova dos 9 no matriarcado de Pindorama. Contra a realidade social vestida e opressora cadastrada por Freud, a realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias, do matriarcado do Pindorama. Pessoal, olha que interessante. Esse texto aqui, ele é bem completo se nós soubermos analisar. Só a antropofagia nos une. Ou seja, nós temos a mesma filosofia de deglutição, tá? Economicamente, filosoficamente, enfim. Meu computador está com problema que eu não estou enxergando. Só me interessa o que não é lei, o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. O que eu achei que é mais importante aqui. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa. Eu fiz para vocês, agora lá no quadro branco, uma linha onde a gente colocou que a Revolução Francesa é chamada de Revolução Burguesa. Ou seja, a ascensão da burguesia para um novo leitor, para esse novo público. Então, agora o que ele pede? A Revolução da Caraíba para que reacenda não só a burguesia, mas que reacenda todos os povos, porque a burguesia já tem o seu papel na arte. Então, tá vendo a ligação? O Manifesto Antropófago, ele vai atingir diretamente esses burgueses que achavam que aquilo ali era arte, achavam que o parnasianismo era lindo, que enaltecia. Então, ele quer mostrar que o homem ele pode ser direcionado a partir da sua arte, que não é apenas seguindo o caminho, né? Não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade, o sentimento nacionalista aqui. Depois que o Brasil tornou-se uma posse de Portugal, o Brasil perdeu a sua felicidade, perdeu a sua essência, porque ganhou novas essências, ganhou novas culturas, né? Foi uma inserção de cultura europeia aqui, principalmente na língua, que é onde ele critica. Tá? Então, o Manifesto Antropófago vai tentar atingir essa questão de deglutir. Se eu vou deglutir, eu destruo tudo europeu, tudo que eu tenho de padrões de estéticas passadas. Que, de novo, é o foco da primeira fase modernista. Tá? Destruir com esse conceito e surgir com uma nova arte, uma nova literatura. Olha só, antes da gente... Falta só um minuto para dar tempo de só terminar um negócio aqui que eu quero. Vocês conhecem esse poema, Eu Vou Embora para Passárgada? Acho que não vai dar tempo. Esse aqui é Manuel Bandeira. Manuel Bandeira não esteve presente em pessoa na Semana de Arte, no entanto, ele mandou alguns poemas, o Sapo mesmo, né, que nós lemos, foi um poema dele extremamente criticado dentro da semana. Esse poema aqui, ele vai trazer essa nova roupagem de novo na linguagem. Então, observem a linguagem coloquial, observem a crítica feita pelos autores, observem a simplicidade temática.
Aqui nada vai ser focado muito pesado na questão de temas muito difíceis, na dificuldade da linguagem. Algo tudo mais simples. Alguém pode fazer a gentileza de ler esse? Para encerrarmos. Eu leio. Então vamos, obrigada. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. Te adorar. Intransitivo. Te adoro, te adora. Teodora. Tá vendo? O brasileiro, ele inventa as palavras porque ele fala uma coisa junto com a outra e vira uma nova palavra. Então, Manuel Bandeira quer mostrar de novo essa questão da linguagem, essa questão da forma de falar, essa questão dos neologismos, né? Criados aí pelo brasileiro. Criados dessa forma que vem aí. Pessoal, alguma dúvida por hoje? Nós vamos continuar falando do modernismo na próxima aula, em relação a Macunaíma, que eu ainda não falei, e eu vou falar um pouquinho de Fernando Pessoa, modernismo em Portugal, porque aí nós vamos acabar com Portugal, né? Já que ele vai ser deglutido pelo Brasil aí. Bom final de semana para vocês, obrigada a todos, até terça, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Maria Lúcia. Tchau, Maria Tchau. Lúcia. Com Deus.